Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa com o programa do Mais Guimarães, em que entrevistamos personalidades vimaranenses da área da saúde e de outras também, relativamente a esta situação que vivemos em comum, esta pandemia da Covid-19. O convidado desta noite é Vítor Sanfins, cardiologista do Hospital Senhora da Oliveira, é também rotário, membro do Rotary Clube de Guimarães, instituição que está no terreno também no apoio ao hospital e a outras instituições de solidariedade vimaranenses. Vítor Sanfins, como estás a viver esta pandemia? Esta pandemia é uma coisa nova nas nossas vidas. Até agora nós temos notícia daquilo que foram pandemias que outras gerações viveram, nomeadamente pandemias de gripe, com centenas de milhares de mortos no século passado. E no fundo também é uma realidade que a gente conhecia dos filmes de ficção, em que havia uma pandemia e que, enfim, parecia que tudo o que podia correr mal, corria mal. Agora não, agora de facto é diferente, a pandemia está aí e temos que conseguir dar-lhe resposta com aquilo que a gente tem disponível para poder fazer em cada momento, sendo que assim cada momento é mesmo em cada momento, porque as coisas mudam em muito pouco tempo. E como é que estão as coisas atualmente? Em que ponto é que estamos nós desta pandemia? Nós neste momento passamos de uma situação de há 3 meses, 2 meses e meio, em que a pandemia não ia cá chegar e de repente a pandemia domina o nosso dia-a-dia e estamos em estado de emergência. Portanto, nós passamos em muito pouco tempo de não se vai passar nada porque a pandemia não vai chegar cá, ou a epidemia na altura não vai chegar cá, para uma situação em que ela é, enfim, é o fulcro da nossa atenção diária. Seja pelas limitações que nos traz a todos, seja pelas implicações que tem nos serviços de saúde, que neste momento têm apenas, estão extremamente focados na resolução das situações dos doentes com Covid. Estaremos neste momento simplesmente a tentar remediar porque não se preveniu uma situação destas? Nós estamos a remediar porque, é como eu digo, quer dizer, a Senhora Diretora-Geral da Saúde tinha, as informações que dispunha era que Portugal e a Europa não seriam atingidos pela essa epidemia na altura circunscrita à China. No fundo, um bocadinho o que já tinha acontecido com as outras epidemias que tinham surgido na China nos últimos anos, o SARS, a gripe aviária, enfim, tudo isso. Mas de facto ela chegou em força. E quando nós olhamos para a tragédia italiana, temos uma pálida ideia daquilo que de facto pode significar ser atingido em força por uma situação catastrófica como esta. E acreditas que chegaremos à situação que a Itália vive atualmente? Eu acho que nós tomamos algumas medidas há já algum tempo, há cerca de uma semana, nomeadamente a confinação, o fechar as escolas, tudo isso. Acho que nós, portugueses, temos levado, apesar daquelas fotografias que se vão vendo, daquelas reportagens do fim de semana e da beira-mar, levamos o confinamento a casa mais a sério e penso que durante a próxima semana, terça, quarta, quinta, a evolução do nosso dos nossos números irá dar informações muito importantes sobre isso. Por pequenas variações diárias não têm grande significado. A mim, muito mais do que o número total de doentes, que está sempre dependente dos testes e da quantidade de testes que se fazem, a mim interessa-me essencialmente, e é isso que eu tenho notado com mais atenção, a evolução do número de doentes que estão internados e o número de doentes que precisam de cuidados intensivos. Porque aí é que pode, se esse número aumentar muito, é que pode significar, enfim, que a situação atingiu um nível catastrófico. Se nós conseguirmos ir limitando o aumento desse número de doentes internados e doentes em cuidados intensivos a pequenas variações diárias, enfim, talvez isso seria excelente e tornaria menos complexa a resposta que os hospitais vão ter que dar e as realidades dos hospitais vão ter que dar. O pico é apontado para meados do mês de abril. É também aquilo que pensas que poderá acontecer?
teremos o maior número de infectados nessa altura? Isso são previsões das pessoas, dos epidemiologistas, e a minha esperança é que os epidemiologistas acertem melhor nas previsões do que os economistas. Como toda a gente sabe, raramente acertam. E eu espero que, de facto, os meus colegas epidemiologistas tenham melhores modelos de previsão e que, de facto, dentro de cerca de 3 semanas, 4 semanas, a gente atinja o pico e que a evolução daqui até lá, nesses 2 grupos de doentes que já te mencionei, que de facto seja suficientemente lenta para que os serviços de saúde possam dar resposta adequada, sem entrar em ruptura. Relativamente ao Hospital de Guimarães, as medidas que têm sido adotadas têm sido adequadas às necessidades deste momento e estão já a ser preparadas as coisas para esse previsível aumento? Eu não serei a melhor pessoa para te dar essa resposta. Eu confio totalmente no trabalho dos meus colegas que têm essa responsabilidade no dia a dia, fazerem essa previsão e adaptarem as estruturas hospitalares. Confio totalmente no trabalho deles. São colegas com quem eu trabalho há muitos anos e, portanto, de facto, ali o hospital também passámos por mudanças estruturais muito significativas, porque é preciso criar circuitos de circulação para os doentes Covid e não Covid. Todos os serviços vão ter que adaptar a estrutura e a movimentação dos doentes para se conseguir separar dentro do possível os doentes Covid e não Covid. O bloco operatório, como sabes, foi encerrado na passada sexta-feira e iniciou hoje a atividade cirúrgica, passou toda para o DIC, que felizmente conseguiu, enfim, receber todo aquele equipamento e todos os materiais, porque não é só a mudança das salas operatórias, mas toda a estrutura que suporta o bloco. Desde logo o pessoal, e todos os equipamentos que fazem parte do bloco, todos os materiais, os dispositivos médicos e tudo isso, foi preciso durante estes últimos dias fazer essa transferência toda para o DIC e hoje já se iniciou essa atividade cirúrgica e pronto, estamos, acho que apesar de tudo, acho que as coisas correram muito bem e espero que assim continuem, de modo que se consiga dar resposta às cirurgias urgentes, às cirurgias prioritárias e manter a atividade da cardiologia, que naquilo que me diz mais respeito desta fase, que é a implantação dos dispositivos, consiga dar, porque são também cirurgias prioritárias. Portanto, o investimento que foi feito por mecenas na cardiologia, na UDIC, nomeadamente na criação do laboratório de hemodinâmica, valeu a pena, porque apesar de não estar licenciado o serviço, agora as salas poderão ser utilizadas para este fim. De facto, isso é algo irónico, que haja uma sala que estava encerrada, porque, como sabes, eu digo que tem 3 salas de intervenção, 2 estavam a ser utilizadas para a ritmologia, e a terceira sala, que é a sala da hemodinâmica, que também está operacional, e, enfim, nós por razões várias também temos lá trabalhado até para ver algumas coisas de operabilidade da sala. Eu pessoalmente fico extremamente satisfeito porque foi possível, graças à existência da UDIP, que resultou de um esforço de mecenas e de um esforço, enfim, do hospital, que seja possível alocar a cuidados intensivos toda a área do bloco operatório. Isso vai aumentar significativamente a capacidade de resposta do Hospital de Guimarães aos tais doentes críticos que vão precisar de ser ventilados, pronto, e de facto podermos aumentar muito, muito essa capacidade de resposta. Ficas surpreendido com a generosidade das instituições, das coletividades guimaranenses que nesta altura têm ajudado também no hospital? Não fico surpreendido porque, enfim, como sabes, eu não sou de Guimarães, sou de Vila Real, estou cá desde 1993 e, portanto, a cidade de Guimarães tem uma capacidade de responder nestas circunstâncias que, de facto, acho que é exemplar. A primeira grande oferta de equipamento médico hospitalar vital, como é o caso de ventiladores pública, foi, enfim, de um dos nossos mecenas, e isso apraz-me registar, e isso tem-se multiplicado para outras instituições. Mas isto também, no fundo, também mostra o quão carenciados nós estávamos, todos, em termos de material e equipamento médico para poder responder a uma situação desta.
Existem números que foram divulgados na comunicação social recentemente, que mostravam que Portugal tinha 4,5 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes, enquanto os alemães tinham quase 30. E, portanto, isso talvez também ajude a explicar porque é que a taxa de mortalidade de Covid na Alemanha é tão baixa e mostra o déficit de camas diferenciadas que nós temos em Portugal para correr este tipo de situações. Porque esta pandemia existiu agora, mas é possível que outras pandemias venham a ocorrer num futuro próximo. O outro aspecto que eu acho que é muito interessante, e também mostra que nós nisso não estávamos preparados, é nós temos uma série de indústrias que têm capacidade tecnológica para fabricar aquilo que nós neste momento estamos a precisar imenso. Equipamentos de proteção individual, por exemplo, batas, máscaras e todos aqueles sistemas de proteção individual mais complexos que parecem um escafandro. Portugal provavelmente tem capacidade técnica para o fazer, mas provavelmente nunca ninguém fez o levantamento de quais são as empresas que o poderiam fazer de um momento para o outro. E agora, enfim, felizmente há uma série de empresas que estão a rapidamente adaptar as suas estruturas de produção para poderem produzir as centenas de milhares de equipamentos de proteção individual que vão ser precisos. Porque quando nós atingirmos o pico, a quantidade de equipamento, esse equipamento que é de uso único, que vai ser preciso consumir, são milhões e milhões de equipamentos de proteção individual. E não só os hospitais. Okay? Nós estamos a assistir neste momento, e acho que isso vai aumentar muito nos próximos dias, infelizmente, a quantidade de lares que vão ter um número enormíssimo de utentes infectados e o pessoal que os cuida no dia-a-dia também infectados. Nós vamos ter uma pálida ideia dos milhares de equipamentos de proteção individual que vão ser precisos para ocorrer a essas situações. Portanto, de facto, nós não estamos preparados para responder a isto. Nós, todos, acho que é evidente. Mas pronto, acho que vamos conseguir, mesmo com algum atraso, acho que vamos conseguir dar a volta a estas coisas. Como Rotary, membro do Rotary Clube de Guimarães, pergunto-te o que é que o Rotary está nesta altura a fazer para apoiar as instituições de Guimarães neste momento delicado? O Rotary está mercê de uma série de contactos que tem, de próprios rotários que têm, por exemplo, a fazer batas, equipamentos hospitalares, aqueles uniformes hospitalares que nós utilizamos. Enfim, nós não podemos andar com a nossa roupa no hospital, tem que ser um uniforme do hospital, que depois do trabalho tem que ser desinfetado. E, portanto, foi possível fabricar, creio que 200 ou 300 uniformes desses para o hospital. Batas de proteção, desinfetante, enfim, um sem número de coisas que, de facto, tem sido possível fornecer ao hospital rapidamente. De facto, as quantidades de desinfetante que hoje em dia são consumidas no dia-a-dia são, de facto, valores enormíssimos e que é preciso substituir permanentemente. Portanto, é preciso toda uma cadeia de logística por trás do pessoal que cuida dos doentes, tem que ter atrás uma cadeia de logística muito bem afinada e, portanto, isso apraz-me ver que nós estamos a conseguir dar resposta a isto. Em termos económicos, posso perguntar também se estás preocupado com o que poderá advir desta pandemia, uma recessão, uma crise económica também, que poderá ter reflexos até na saúde das pessoas? Eu acho que quando nós passamos, eu tenho que fazer essa deslocação daqui para o hospital e do hospital para aqui, a quantidade de pequenos negócios que está encerrada e que não está a faturar é assustador. E, portanto, isso não é só em Portugal, é a nível mundial. Todos os países, por mais recalcitrantes que os seus dirigentes de início parecessem, estão a optar por encerrar e confinar as pessoas a casa o mais possível. Isso tem uma implicação económica direta e brutal, porque enfim, a saúde das empresas portuguesas não seria excepcional e, portanto, qualquer pequeno abano
as põe em risco. E este não é um pequeno abano, este é um enorme abano. Porque o outro aspecto que nós temos é, nós na realidade não sabemos se esta situação vai demorar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, nós não sabemos. Vai depender muito da tal evolução que iremos ver durante esta semana que está agora a começar nos números, e eu espero que o facto de a gente já ter na prática mais ou menos uma semana de encerramento da generalidade das atividades, que possa trazer nas próximas 2 semanas alguma tendência de alívio da taxa de crescimento de novos casos e novas infecções. Relativamente ao período em que viveremos esta situação, tens alguma previsão de quando poderemos retomar a vida que tínhamos, ou achas que isso será muito difícil de acontecer em breve? Eu acho que muitos aspectos, quando isto tudo passar da nossa vida, irão ser diferentes. Acho que os cidadãos vão ser muito mais exigentes a quem dirige os destinos do país, no sentido de, na próxima vez que isto acontecer, estarmos melhor preparados. Acho que outro aspecto que vai mudar muito é o grau de exigência do pessoal hospitalar. Quando falo de pessoal hospitalar, falo de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, todos. O grau de exigência da proteção individual vai ser muito maior do que agora. Porque, de facto, as pessoas, quem trabalha num hospital, desde o médico até ao auxiliar, todos têm um grau de exposição enorme a uma situação destas. E toda a gente pensa nas pessoas que estão em casa. Mas não somos só nós, quer dizer. E nós temos visto isto, tem havido alguns casos, e o professor Marcelo, nosso Presidente da República, deu esse exemplo. E ele esteve com uma turma em que havia uma pessoa que estava infectada e ele ficou de quarentena. Okay? Quando acontecer um caso de um professor ou de um aluno de uma das nossas escolas que esteja infectado, começas a ter uma ideia de que toda a gente daquela escola, professores, funcionários, os colegas, vai tudo ter que estar confinado. E a gente começa a ter uma noção de um caso, as dezenas e dezenas e centenas de pessoas que vão ter que ficar de quarentena. Portanto, quando isto começar a acontecer numa escola, 2 escolas, 3 escolas, portanto, começa a ter uma noção. Nós temos uma empresa que tem, creio que 100 funcionários, que está toda a gente de quarentena. Portanto, o facto de acontecer um caso num determinado sítio implica centenas de pessoas. E isso é uma coisa para a qual nós não estamos preparados. Não é? E a tua previsão é que nós viveremos com esse receio ainda durante algum tempo, mesmo que esta pandemia abrande? Eu penso que dificilmente nos próximos 2 meses as coisas deixarão de ser assim. Porque depois também, repara, quer dizer, quando isto tudo acabar, quando as curvas, o número de novos infectados, dos eventos graves, dos eventos de cuidados intensivos começar a diminuir e passar a ser residual, como é noutros países, não é no dia a seguir que tudo vai começar. Tu tens neste momento cadeias de abastecimento das fábricas que estão interrompidas e que vão ter que ser reiniciadas para as fábricas poderem começar a produzir, para o comércio começar a ter bens. Não é? As próprias lojas, quando abrirem, não vão ter todos os produtos disponíveis para vender. Quer dizer, o reinício não vai ser de um dia para o outro. A normalização de uma circunstância dessas vai demorar semanas, seguramente. Portanto, demorará algum tempo a retomarmos uma normalidade. Nós não podemos pensar, é declarado o fim da pandemia no dia, imagina, 15 de maio, e que no dia 16, opá, não se passou nada. Não, calma. O reinício vai ser todo muito lento. A coisa boa é que nós vamos poder começar a cumprimentar os amigos outra vez e a marcar umas jantaradas e, portanto, enfim, e é isso que eu espero que aconteça rapidamente. Relativamente à tua especialidade, a cardiologia, os doentes com problemas cardiológicos são também de risco nesta circunstância? Os doentes, estatisticamente, aquilo que nós temos visto é que doentes com fatores de risco de doença cardiovascular são os doentes que têm um risco mais elevado. E as pessoas às vezes não têm a noção disso, mas a cardiologia trata essencialmente de doentes crónicos, ou seja, quem tem uma doença cardíaca vai viver com essa doença cardíaca para a sua vida toda. Ora, neste momento, toda a atividade está focada na questão desta pandemia. Agora, os doentes não deixaram de ter os seus problemas cardíacos do dia-a-dia.
E, portanto, é preciso adaptar toda a nossa capacidade assistencial a tratar não só os doentes que vão agora aparecer e que vão provavelmente alguns deles ter infecção ativa pelo Covid, como também continuar a tratar todos os doentes que têm a sua patologia crónica e que neste momento, por exemplo, não têm consultas, mas que continuam a estar doentes e continuam a precisar de cuidados. Essa é uma das razões pelas quais a cardiologia, e penso que foi dos primeiros serviços, se não o primeiro serviço a nível nacional a fazê-lo, que o meu diretor teve a excelente ideia de criar uma linha de apoio direta ao doente cardíaco aqui no hospital, que tem recebido uma quantidade enorme de chamadas porque as pessoas têm dúvidas sobre se a medicação é para continuar ou não. Quando é que vão poder fazer o exame? Quando é que alguém vai poder ver o resultado do exame? Portanto, isso é uma situação adicional e que estamos a tentar lidar com ela da melhor maneira. Que conselhos podes deixar a quem nos vê nesta altura, relativamente... Nesta altura é fique em casa, fique em casa, fique em casa. Não há mais nada fique em casa. que possas acrescentar? Neste momento é ficar em casa. Mesmo que tenha febre, se não tiver outros sintomas, é para tomar fármacos que façam baixar a temperatura e para ficar em casa. Contatar a linha de saúde 24, no caso de, para além da febre, acontecerem outros sinais. Falta de ar, dores no peito. Isso sim é razão para contatar o Serviço Nacional de Saúde e ir à urgência depois de orientado pela linha de saúde 24. Porque nós também não podemos esquecer que 80% ou 85% dos doentes vão ter uma infecção ligeira com muito poucos sintomas que não vão precisar de cuidados diferenciados. Nós temos que concentrar todos os esforços da nossa estrutura hospitalar nos 15% a 20% de doentes que vão precisar de cuidados diferenciados e internamento hospitalar, e dentro desses, aquilo que a gente espera não ultrapassa os 5%, 6%, e que agora andará, pelos números que eu tenho visto, à volta dos 2,5%, dos doentes que vão precisar de cuidados intensivos. Porque a outra característica diferente desta para a gripe habitual é que a duração da doença é muito maior. E se as pessoas virem o número, nós estamos a ter, passámos de 3 semanas ou 15 dias de um infectado para 2060, creio que são os números últimos que temos. 2.300. Mas se a gente ver o número de recuperados, é muito pequeno. Porquê? Porque a duração da doença é muito maior. E os doentes que são internados vão ocupar os ventiladores e vão ocupar as camas de internamento durante muito mais tempo do que acontece com a generalidade das infecções respiratórias que nós habitualmente tratamos. Vamos então convidar as pessoas a ficarem em casa para assistirem a estas conversas no Mais Guimarães, que temos regularmente com personalidades ligadas à vida pública vimaranense e que se destacam nas atividades que exercem no nosso concelho. Vítor Sanfins, muito obrigado, muita saúde. Obrigado pelo teu convite. Para a família também. E dentro do possível, fica em casa. Ficarei claramente. Um grande abraço. Um abraço. Espero dar-te muito em breve. Um abraço.